L'Echaim, mais uma vez eu trago para o programa, quem acompanha o L'Echaim já viu a presença do Sérgio Areias no L'Echaim, só que eu acho que a gente pouco aproveitou, né? Não que foi uma entrevista muito boa, teve muita repercussão, a gente teve muitos e-mails, mas depois de te conhecer melhor, eu vi que a gente precisava de mais informação. Eu falei, preciso trazer o Sérgio de novo. Porque a partir do momento que o Sérgio veio aqui falar sobre radiestesia, ou radiônica, eu comecei a frequentar o consultório do Sérgio, porque bem na época eu estava no meio de uns exames e o Sérgio, não desprezando a medicina tradicional, mas o Sérgio falou, passa lá, vamos bater um papo. E resumindo, eu não fiz nenhum dos exames que eu era para fazer e resolvi a minha história dentro do consultório do Sérgio Areias, porque o trabalho dele ultrapassa a radiestesia. A radiestesia, na verdade, é uma ferramenta que você usa, não é, Sérgio? Sim. A radiestesia é uma sensibilidade que a gente desenvolve, treina para identificar e detectar radiações, né? E dentro desse recurso, dessa ferramenta, a gente tem outros recursos, né? Estudei medicina chinesa, tem a radiônica, que é o que a gente pode estar falando um pouquinho hoje, que são instrumentos de ajuda a essa sensibilidade. Então você junta, no seu consultório você junta a radiônica, a radiestesia, a medicina chinesa... E a quiroprática. E a quiroprática. Isso. Esses recursos todos que a gente tem. Quer dizer, é uma coisa muito mais complexa do que a gente começou a conversar, né? Sim, a necessidade de ir complementando essa minha formação foi porque realmente existe uma carência, né? Você ter uma sensibilidade, treinar essa sensibilidade, mas não ter os dados, o software, um banco de dados, de informações que capacite você a supor determinados desequilíbrios e aí sim conseguir medi-los e tentar corrigi-los. Então aí as formações foram vindo consequentemente para tentar compor essa necessidade. Da própria necessidade do seu atendimento. Sim. Quer dizer, então, medir o quê, né? Vai falar, vamos medir campos eletromagnéticos, então você tem que estudar campos eletromagnéticos. Medir o corpo humano, então vamos estudar o corpo humano, as energias do corpo humano, o ambiente, né, as emoções. Isso foi criando um caminho de aprendizado que a radiestesia foi me obrigando, através dessa sensibilidade. Eu encontrava determinados desequilíbrios, não sabia o porquê e fui buscando... Buscando, estudando, pesquisando. Isso. Até hoje, inclusive, viu, Marcos? A gente não para de... Não para, não para, não tem fim. Aliás, você acabou de voltar de uma viagem de 22 dias para a China. Sim. Trazendo também mais informações, remédios e tudo mais. Sim. Né? Vai todo novidades, isso. Quer dizer, é um profissional que se atualiza, que se recicla e leva a paixão dele muito a sério. Existe ainda muito preconceito com a medicina alternativa? Eu acho que a tendência, na verdade, é que elas se unam em um determinado momento. É que a nossa medicina ocidental, ela teve uma vertente muito forte para a química só. Entende? E aí ficaram algumas lacunas que normalmente as pessoas encontram, né, na medicina complementar o preenchimento dessas lacunas. O ideal seria que todos trabalhássemos com o mesmo objetivo, a melhora do paciente, a melhora das pessoas, a melhora da qualidade de vida, que esse é o grande objetivo de todos, né? Que as ferramentas poderiam ser usadas junto. Né? Olha, eu sei que ele vai ficar bravo, ele vai ficar chateado, mas eu me sinto na obrigação aqui, mesmo porque hoje eu sou um paciente do Sérgio. Então, é impressionante quando você sente a prova, né? Então, quando você vai procurar uma medicina alternativa, eu acho que o que mais te convence é o resultado, né? Porque se você vai nos laboratórios, faz seu exame e tal, aquilo você já está acostumado. Então, o que mais te convence realmente é o resultado. E essas medições de energia, essas medições de fraqueza que você tem no corpo, eu, durante um tempo de tratamento, o Sérgio, você tem espaços no corpo inteiro, o Sérgio vem com o dedo no lugar certo, é aqui que dói, e é ali que dói. E aí você fala assim, mas como esse cara descobriu? Tem alguma coisa acendendo, tem alguma coisa que é a tua medição, né? Você consegue sentir aonde o meu corpo, no caso, estava enfraquecido. E também, pelo teu conhecimento anatômico na medicina chinesa, que ponto corresponde a quê, né? Na verdade, a medicina chinesa ela dá uma visão tão ampla do ser humano, porque ela faz uma conexão não só física do sistema, do órgão, enfim, mas também com a parte sutil dele. Por exemplo, a gente sabe que o fígado, né, o órgão fígado, quando a pessoa está com desequilíbrio nesse órgão, ela vai ficar mais agressiva,
com mais raiva, mais intolerante. Então você sabe que agressividade, intolerância, impaciência, muita ansiedade, essas coisas estão ligadas a um determinado órgão. Então a gente começa a fazer conexões da parte física, da parte ambiental, da parte emocional. Então, só a observação do comportamento do teu paciente, você já dá para entender. Chegou no consultório, você já está identificando o funcionamento dele. E aí identificar onde ele tem mais dificuldade de reagir. E aí tentar fazer alguma intervenção que possa mudar esse comportamento, esse desequilíbrio. Com a quiropracia, com o remédio... Com a acupuntura, com a medicina chinesa no geral. E também com a radiônica, né, que é uma coisa que a gente trabalha com frequências emitidas para o inconsciente das pessoas, que é uma técnica, o aparelho que eu uso é um aparelho singular alemão, né, que você teve já tive contato. Já tive contato. O prazer de ver que ele realmente traz informações importantíssimas para a gente analisar, coisas que até eu como terapeuta, às vezes me surpreendo, né? A gente já vai falar do aparelho, mas eu quero que você me conte, eu não sei se você pode contar, na TV, né? Mas eu sei de alguns casos que você resolve por telefone. Às vezes a pessoa não precisa vir no consultório. Então, para você ver como é que a coisa... E acerta. Ele acerta o diagnóstico, sim, a pessoa enviando a foto por e-mail. Que é curioso, mas é verdade. É claro que dentro do que a gente consegue fazer com esse equipamento, muito é identificar desequilíbrios originais, né? Assim, a razão das coisas. O que dá uma lógica. Porque, veja, se as coisas não tiverem lógica, se não tiverem resultado, como você falou, não tem sentido. Não tem sentido. Veja, a gente pode usar qualquer recurso desde que ele dê resultado. Ele pode ter uma lógica imensa para uma grande maioria de pessoas. Mas se não tiver para você não colher esse resultado, não tem sentido ele. Claro. Pode ter o fundamento científico maior que existe, mas não deu resultado, não deu resultado. E tem coisas que a gente às vezes não consegue explicar na íntegra científica, né, na qualidade científica, mas dão resultado. Como no caso do Quantec? O Quantec ainda tem uma base... Ainda tem uma base científica. Ainda tem uma base científica. Então, conta a história do Quantec. O Quantec é o seguinte, ele vem de uma disciplina chamada radiônica. A radiônica, na década de 20, Marcos, foi introduzida por o presidente da Sociedade Médica de São Francisco, Dr. Albert Abrams. E naquela época ele não usava esses recursos tecnológicos, computador, essas coisas não tinham, eles usavam outros instrumentos. Mas ele descobriu muito que... ele descobriu, na verdade, a razão que alguns desequilíbrios causam no corpo pelos seus efeitos energéticos, desequilíbrios bioeletromagnéticos no organismo. E desenvolveu aparelhos para emitir frequências de compensação para esses desequilíbrios. Esse conhecimento sumiu, né? Na década de, provavelmente, 50, 60, ele sumiu, né? E ressurge hoje com uma tecnologia muito mais avançada. Em Princeton, na Universidade de Princeton, eles descobriram um diodo de ruído branco que se influencia através do inconsciente das pessoas, ou seja, um inconsciente coletivo de grupo de pessoas ou de indivíduos, ele sofre alterações no estado REM do sono, no estado profundo do sono. Uhum. Aí um alemão pegou esse conhecimento, veja, se existe eles estavam tentando usar esse instrumento, inclusive na robótica americana, nas pesquisas de que o homem poderia interferir na máquina. E eles descobriram que existe essa possibilidade quando a pessoa está na fase REM do sono, na fase profunda do sono. E o alemão viu, poxa, se eu tenho um equipamento, um diodo, que consegue, de alguma maneira, interferir no inconsciente das pessoas, será que eu poderia perguntar para esse inconsciente qual é o desequilíbrio dele, comparando com uma base de dados num computador? E foi isso que essa máquina fez. Isso que esse pesquisador alemão chamado Peter von Bigner fez na Alemanha. Pegou esse diodo, conectou a um computador e com uma base de dados de áreas terapêuticas, desde a área de medicina clássica até as terapias alternativas, até coisas mais sutis, escudos xamânicos, minerais, pedras, tudo que você puder, florais, fitoterapias, tudo, ele compara através de uma foto com o inconsciente da pessoa. Quando o inconsciente entra em contato com o diodo, através dessa foto, ele muda o padrão e te dá uma informação desse base de dados. Aí você tem um diagnóstico, uma análise do desequilíbrio, tanto sutil quanto físico, dessa pessoa. E aí depois ele consegue emitir as compensações disso diversas vezes ao dia, por muito tempo, por vários períodos no dia e noite, para influenciar essa consciência, mudar o padrão e transformar
as mudanças no corpo. É um tratamento de frequência que é emitido pelo Quantec para o meu corpo. Isso. E o curioso, não só pelo que ele faz nos seres humanos, na Alemanha, eles têm trabalhos com animais, com plantações. Aliás, no início do trabalho do Quantec, ele só usava implantações. Ele tirava foto do Google de uma área de plantação que estava contaminada. Contaminada, perdida. Às vezes, tem um trabalho que ele fez de uma plantação de pere com vários hectares. Uma praga. Então, uma praga, nematóides matando a raiz da planta. Em 3 semanas de frequência, ele voltou a plantação a crescer, ganhou prêmios de produção, só com emissão de frequência. Só não, com emissão de frequência. Porque é provado. Então, meu nome está aqui nesse banco de dados, essa frequência é enviada para mim, é um dos tratamentos que eu tenho com o Sérgio. E o que eu falei para ele, Sérgio, eu cobrei já várias vezes para que você viesse aqui. O Sérgio realmente ele é mais discreto, ele tem o trabalho dele, os compromissos dele, ficou fora um tempão. Então, agora eu consegui trazer ele na marra, porque do momento que eu tenho um programa há 10 anos para uma comunidade, tenho um nome, um prestígio, e sei que tem uma coisa boa, a minha obrigação é divulgar e dividir com o meu telespectador uma coisa que eu sei que funciona. Sim. Então eu falei, Sérgio, você tem obrigação de ir. Mas esse Quantec, juntamente com todo o tratamento, porque isso aqui é uma parte do tratamento que você tem no teu consultório, isso aqui tem história, gente, que é o que você falou. Plantação... Eu tenho uma história curiosa. Eu tenho uma paciente que tem uma área grande de compostagem e ela estava tendo problema com cobras, cascavéis. Então ela me deu uma foto, né? E eu coloquei no Quantec a emissão de uma siriema. Uma siriema que come a cobra. Sim. Então eu mandei informação para aquela área. As cobras sumiram. Aconteceu um problema, aumentaram os ratos, encheu de rato. Porque a cobra comeu o rato. Aí ficou um desequilíbriozinho. E os vizinhos em volta começaram a reclamar das cobras. Então aí você fala, bom, tem efeito, mas a gente precisa tomar cuidado como usar. É claro que hoje eu tenho um pouquinho mais de experiência para mexer com isso, mas alguns profissionais aqui no Brasil já compraram esse equipamento. Tem aqui terapeutas médicos que têm um equipamento no consultório, que trabalham com eles. Eu não conheço ninguém, Marcos, que chegou de volta para mim e falou assim, olha, não funciona, não gostei. Eles podem reclamar que é caro, mas eles não reclamam que não funciona.